Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma semana aqui conosco, as Marta Maria. Pessoal, nós estamos na semana de 17 a 23 de novembro e o tema da semana é Preparai-vos para a vinda do esposo, né, de Jesus Cristo. Doutrina e Convênios 133 a 134. E hoje nós temos um convidado super especial aqui à noite, é João Carlos Silva Pacal, ou é Pacal antes? João Carlos Pacal. João Carlos Pacal, mais conhecido como Pacal aqui para nós, né? Bem-vindo, meu querido. Olha, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Realmente é um momento, para mim, bem delicado, né? Porque a gente vai em alguns cantos, mas um lugar tão especial quanto esse é a primeira vez. Então, muito obrigado pelo convite. Vou fazer uma pequena introdução sobre você e a gente quer ouvir mais sobre você. Bacana, tá bom? bacana. Então, Pacal é de Natal, né, Rio Grande do Norte, e ele tem mais de 30 anos de experiência em cargos administrativos de grande responsabilidade em importantes empresas no Brasil. Esse ano ele vai completar 25 anos de conversão, né, ao Evangelho e membro da igreja. E nesse período ele também serviu 5 anos como bispo. Ele é casado com o amor da vida dele, a Jojó. Querida. E falando nela, eu vou parar só um pouquinho aqui que ela trouxe um mimo pra gente, mas não tem como não deixar de mostrar pra vocês o capricho dessa mulher. Olha aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Não sei se dá pra ver, Lelê. Dá sim. Enfim, a gente coloca mais fotos. Tem aqui até o nosso logo do Marta Maria Podcast. Muito obrigada, Jojó. E a gente vai comer depois, né, meninas? Vai ser difícil gravar o episódio. Eu tô olhando. Olha o cheiro. Agora que eu abri o cheiro. Maravilhoso. São os docinhos gourmet da Docicel. Vai ser um episódio bem rápido, de 5 minutos, que não dá pra... E degustação depois, né? Porque é da Docicel, na empresa da Jojó, junto com o Pacal também. E eles foram nossos grandes parceiros no nosso evento do dia 3 de outubro que tivemos. Temos muita gratidão a eles. Os docinhos, assim, acabaram. Mas, enfim, vamos falar novamente aqui um pouquinho mais do Pacal. E ele é casado com a Jojó, então, pai de 5 filhos e avô de 2 netas, né? Hoje ele atua como mentor de empresários e pessoas comuns que buscam viver com propósito e realizar seu potencial. Com esse trabalho, ele já treinou e já palestrou para mais de 50 mil pessoas. Muito obrigada. É muita gente, muita gente. Né? E conta pra gente, então, Pacal, um pouquinho sobre esses 25 anos aí, sobre como... eu vou ter que dar um spoiler. Antes, aqui no Making Off, a gente estava conversando e ele falou que se batizou em São Paulo, na Estaca Ferreira. E é do lado da estaca onde eu e a Ana crescemos, né? Então a gente falou, não acredito. Então conta um pouquinho mais dessa história pra gente. Olha, é o seguinte, nós somos de Natal e eu fui contratado por uma empresa lá em São Paulo. E ao chegar em São Paulo, essa empresa ficava no Morumbi, na rua Guilherme Dumont Vilares, exatamente ali. E aí, era uma empresa de todo mundo, nós éramos católicos na época, chegamos lá, todo mundo mormon. E no final de semana falaram o seguinte, vai ter uma conferência e você é nosso convidado. Eu falei, tá bom, né? Jojó estava meio adoentada nesse dia, coisa e tal, ela não foi, e eu fui, calça jeans, camiseta, tênis. Quando eu cheguei lá, todo mundo de gravata. Eu falei, eu não vou entrar aí. Vocês nem me avisaram que era para vir de gravata. Eu falei, não, mas você é nosso pesquisador. Eu falei, eu não estou pesquisando nada. Eu nem sei o que é isso. E aí aí beleza, entramos, lotado de gente, todo mundo. Botamos logo no banco da frente. Falei, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Eram os convidados ali, os pesquisadores no banco principal, sentamos. E música, todo mundo cantava. Então, uma música tranquila, todo mundo cantava. Falei, nossa, o pessoal canta com gosto mesmo aqui. O pessoal fazia discurso, ninguém batia palma. Falei, nossa, que legal, assim, ninguém... Mas, assim, os discursos tão lindos, ninguém bate palma. Oração, tentava acompanhar o hino, mas era primeiro. Falei, me perdia no hino. E teve um hino que me chamou muita atenção, que foi Deixa a Luz do Sol Entrar. Eu acho que é o 153. E eu falei, nossa, que hino lindo. E eu voltei para casa e falei para Jojó, amor, a gente tem que ir lá. O negócio é muito legal. O pessoal recebeu a gente tão bem. E nós começamos a frequentar. E foi eu, a Jojó e a Bela, só tínhamos a Bela na época. E começamos a frequentar 1 mês, 2, 3, 4, 8 meses. Até que o bispo, nosso queridíssimo que está no céu, Takeshi,
falou o seguinte, olha, eu tenho um cargo para vocês. Eu falei, mas o que é isso? Porque a gente nem se batizou ainda. Ele falou, não acredito! Como assim? Eu falei, não, nós somos batizados. Ele falou, então vamos batizar você. Aí mandaram os elders lá na minha casa, 2 americanos super queridos. Todo mundo achou que vocês já eram membros. Já era ninguém mesmo, nem... 8 meses, a gente ia todo domingo, direto pra festa. Tinha baile disso, tinha baile daquilo. Era Festa junina. Festa junina. Ia pra tudo. Olha só. E nós não éramos batizados. E quando foi no dia 3 de dezembro de 2020, a gente se batizou. Caiu nas águas do batismo e nós entramos lá. 2020 não. 2000. 2000? 3 de dezembro de 2000, nós nos batizamos, eu e a Jojó, e estamos lá até hoje. Legal, né? Muito. E o mais interessante é que depois a gente foi morar em Curitiba, foi para Estaca, foi para Ala Felicidade, depois de Felicidade a gente veio para Campina, para o Corte Silva, depois nos mudamos para o Chapadão, e eu inventei de tirar a minha bênção patriarcal. E o patriarca, seu Gilberto Baroni, botou a mão sobre a minha cabeça e falou, olha, prepare-se, você será um bispo. Eu viajava de segunda a sábado. Eu só ia praticamente para a igreja domingo. Eu falei, não, o senhor está brincando, né, bispo? O patriarca. Ele falou, se prepare. Passado uns 8 anos ali, fui chamado como bispo. E eu fiquei lá durante 5 anos. Para mim foi uma grande surpresa, porque eu falei, eu bispo? Tanta gente aqui, mas... A mesma coisa como hoje foi chamada a primeira presidência da igreja, né? Você pode ver que teve um que mais ou menos a gente sabia que seria, mas o outro ficou super surpreso, né? Porque ele jamais era o Christophers, né? É o segundo conselheiro. Então, para mim foi uma surpresa. Então, fazer parte dessa igreja, para mim, hoje é minha vida. É minha vida. E a minha família está nela, isso me conforta o coração e me deixa o coração cada dia mais apaixonado por ela. Por isso que o tema hoje é tão importante. Perfeito, muito obrigada. Então a gente vê que realmente ao abrirmos a nossa boca, convidarmos os nossos amigos, as pessoas que a gente ama a estar na igreja, a gente está ajudando a fazer o quê? Coligar Israel, que foi o que a pessoa que te convidou a tua família fez. E tem um detalhe super importante. O Helder Massagardi, né, o pai do Ali Massagardi, ele, certa vez, em uma conferência na terra da minha esposa Jojó, lá no Rio Grande do Norte, ele chegou, perguntou quem era o Pacau e quem era Jojó, todo mundo conhecia. Eles falaram, você sabia que eles são da igreja? Todo mundo, não, pois é, eles são. Só que eles passaram várias vezes por aqui, eles moraram tantas vezes em Natal, e eles foram ser convertidos lá em São Paulo. Sabe por quê? Porque ninguém nunca falou para eles. E praticamente a conferência inteira foi só eu. Ele botou nossa foto, porque a gente foi na casa dele. Ele falou, vocês conhecem esse cara? E o pessoal ligando, olha, o Massagardi está apertando a gente aqui na conferência por causa de vocês. Eu falei, vocês nunca falaram nada pra gente? Entendeu? Então, assim, é uma coisa, quando tem que ser, vai ser. Deus provê a melhor maneira possível. Assim como ele está voltando, né? Exatamente. Ele está voltando. E não só as pessoas, né, nas outras regiões onde vocês moraram, mas também lá na Estaca Ferreira, né? Pô, vocês frequentaram por 8 meses. E ninguém assim, e eu não tô querendo, a minha intenção não é assim julgar, nossa, olha que errado, né? Mas a gente tá se envolvendo com as pessoas que nos visitam, a gente realmente conhece todo mundo, né? Não, e o seguinte, super envolvido em tudo. Mas eu acho que era tão envolvido que o pessoal nem duvidou. Nem se duvida, Eu acho que já é batizado. Eu acho que de aí é um outra. exemplo bom também. Acho que é o exemplo que a gente pensa, né? Putz, ninguém viu lá na ata, ninguém viu nos registros. Os Não tinha registros, aplicativo, é. não tinha aplicativo. Não tinha né? aplicativo, é verdade. Não tinha. Era diferente. Não tinha. Mas eu penso assim, né? Como foi bom vocês terem sido tão bem recebidos naturalmente, às vezes a gente faz uma acepção, né? Da pessoa de, tem que ter um certo cuidado, que ele está conhecendo a igreja. Mas essa forma que às vezes a gente recebe, pensando que já é um de nós, Faz diferença. faz diferença. E quando nós chegamos lá, só chegamos com a Bela, né? E assim, a nossa família era só nós 3. Então, quando chegou lá, que viu aquela igreja, que abriu as portas, a SOC, o coro de elders, a primária com a Bela, então assim, aquele acolhimento
Para a gente, eu falei, poxa, eu acho que foi super bacana. Para a gente foi decisivo termos que ficar lá em 2000, em São Paulo, a igreja. Que bênção. O Senhor levou vocês para isso. Levou a gente para isso. Levou a gente para isso. Que lindo. Obrigada. E em Doutrina e Convênio 133, ele vai falar quão importante a gente reunir, a gente congregar, a gente fazer isso. E eu acho que tá muito legal porque é o gancho que a gente pode puxar mesmo. Com certeza, porque ele fala aqui, ó, escutai o povo da igreja, preparai-vos para a vinda do esposo, que nada mais é do que Jesus Cristo. Que ele fala em 133, 1 e 10. Ali, de 1 a 10, ele fala exatamente isso. Para a gente ter essa preocupação, será que a gente está preparado? Eu acho que ele está voltando, com tudo que está acontecendo aqui. Né? Então, esse chamado, ele ecoa até hoje. Né? Para mim e para vocês, eu tenho certeza, e para todos os membros que estão nos ouvindo exatamente nesse momento aqui agora. No 4, a gente pode pular para o 4? Sim, pode, também? tranquilo. Lê, você quer ler para a gente? Portanto, preparai-vos, ó meu povo, santificai-vos, reuni-vos, ó povo da minha igreja, na terra de Sião, todos vós a quem não foi ordenado que permanecessem. Então, santificai-vos, né? Ou seja, qual é o processo da santificação? Por que nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, são chamados de santos? Porque nós estamos procurando nos purificar, nos aperfeiçoar. Todos os dias. Todos os dias, né? É porque nós vivemos não todos os dias na igreja, correto? A gente vai aos domingos, regularmente, não o bispado e os outros líderes que vão outros dias da semana. Mas nós, que não temos essa responsabilidade, a gente vai no domingo renovar os nossos convênios. Mas durante a semana, a gente se depara com quem? Com um dia a dia desgastante, com conversas que ele fala que é aqui da Babilônia, da Babilônia, que não leva você a lugar nenhum, que não agrega valor, que tira você do eixo se você não for uma pessoa focada, ou seja, coligada com o Senhor o tempo inteiro, coligado com Israel o tempo inteiro e não com a Babilônia. Porque a Babilônia é até fácil. Aparentemente, às vezes até melhor, aparentemente, mas no dia a dia não é bem assim. Você É alegria momentânea. Alegria né? momentânea. Acho que vale a pena a gente ler o 5, então, que a gente fala, né? Deixai Babilônia, sede puros, vós que portais os vasos do Senhor. E eu achei interessante cada palavrinha desse versículo, deixai Babilônia, né, ponto principal ali, sede puros, vós que portais os vasos do Senhor. O que são os vasos do Senhor, né? Nós somos os vasos do Senhor, né? Nosso corpo é... Do que a gente está nos nutrindo, né? Porque quando ele fala que abandonar as práticas mundanas, o pecado, a incredulidade, ou seja, tudo isso chega para a gente muito rápido. De que maneira? Aqui, ó. Aqui, na televisão, num podcast, que não é esse o caso, esse aqui edifica a gente, mas a gente tem que estar toda hora se retroalimentando de coisas boas, porque chega mais coisas ruins do que coisas boas. E às vezes a gente não consegue discernir, né? Às vezes... Está envolvido, né? Porque às vezes assim, a gente escutou num podcast, então é verdade, né? É fato. Então é importante também a gente procurar por nós mesmos, estudarmos por nós mesmos. Até o nosso podcast, né? A gente estuda aqui com vocês, mas é importante cada um ter a sua inspiração. Direto na fonte. Direto na fonte, exatamente. E a fonte está aqui nas escrituras. Exato. Né? Porque eu fico pensando assim, muitas vezes a gente vê lá, né, cria uma imagem, daí eu vejo essa imagem em todos os grupos. Aí alguém fala, é falso. Aí pronto, aí para poder tirar de todos os grupos. E agora então, com a assim, inteligência artificial, né? que as pessoas conseguem manipular imagem, voz e tudo, você tem que ter muito cuidado. Por isso, novamente, como o presidente Nelson falava, que a gente precisa ter a companhia do Espírito Santo para a gente poder sobreviver, né? Mas eu achei muito legal mesmo como ele fala, né, na terra de Sião, que ele fala. E a terra de Sião a gente sabe que o Senhor não está pedindo para todo mundo para sair e vir para cá, porque aqui é a sede da igreja, mas Sião é cada estaca, né, onde a gente está fortalecendo o nosso próprio lar, o nosso indivíduo, nós mesmos. Nós estamos fortalecendo Sião, nós estamos ajudando uns aos outros. É tão lindo como a igreja usa realmente a colmeia, né, que cada um tem a sua parte, né, a gente pensa no corpo de Cristo, cada um tem a sua parte, cada um é vital na obra do Senhor, porque reflete em todos. Né? Se todo mundo está buscando, está se purificando, e a gente só pode se santificar através de Jesus Cristo. Esse processo, né, não existe sem
o nosso Senhor mesmo, né? E é importante que ele fala, deixar a Babilônia. E o que é a Babilônia pra gente hoje, né? Fica pra gente refletir. Não, o que eu ia falar, eu gosto dessa imagem, né, que ele usa Sião e Babilônia. 2 lugares físicos, né? Para os santos que estavam aqui, Sião era o quê? Era Missouri, e depois Sião virou Utah, né? Eles estavam tentando ir a um lugar físico, e Babilônia também era um lugar físico, onde aconteceu todos os tipos de pecados e total, né? E hoje eles representam, eu acho que, para mim, representa o meu estado mental. Ou eu posso, a minha mente, aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto, pode me levar a estar na Babilônia aqui e a querer pecar. E Sião também é um estado que eu posso escolher ser um pacificador. Eu posso escolher ouvir o Espírito Santo. E por mais que a gente fala, né, Sião são as estacas, mas Sião começa comigo. Porque se eu, individualmente, na minha família, não consigo trazer um espírito de Sião, como que eu vou edificar a minha ala, a minha estaca? Nós temos que ter o espírito de Sião em nós, no nosso coração primeiro, antes de querer construir, né? Não sei. Olha, sim. você falou algo super interessante, que você tem que ser Sião dentro de você e na sua família. Eu tiro pela minha família. A minha família, eu sou de uma família de 10 irmãos. Minha mãe tem 97 anos, inclusive com Alzheimer, está internada hoje. Mas é um bebê lindo e maravilhoso que cuidou de 10 filhos. Sou casado, tenho 5 filhos, 2 netas, então toda essa operação, tudo, você é a estaca que muitas vezes você segura tudo isso. A minha esposa sabe, quando tem uma confusão muito grande, independente os católicos que tem, os espíritas que tem, os que não é nada, entendeu? Quando tem algum desafio, Pacau, você faz um jejum pra gente? Você faz uma oração pra gente? Isso virou já um hábito natural, entendeu? E isso me deixa muito envaidecido, e também mais responsabilidade de me manter mais puro ainda. Porque eles confiam muito em mim. A minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos. Então isso para mim é muito relevante. Além do mais, eu ter sido bispo. Então, isso para mim é muito significativo, entendeu? Isso que está dizendo que a gente tem que ter uma cabeça pura, é fácil? Não, porque hoje a gente está bombardeado de coisas complicadas. Mas aí quando a gente lê as Escrituras, quando a gente vai ao templo, quando a gente vai ao domingo, paga o nosso dízimo, faz o nosso jejum, faz as nossas orações, renova os nossos convênios, gente, por mais desafios que você passa, Deus não larga a tua mão. Não larga a tua mão. Né? Por isso que ele fala dessa coisa aqui da preparação. Ele está chamado para vir, então a primeira coisa, ele está convidando as pessoas saindo do mundo mundano, da Babilônia, para vir para cá. Depois, proclamar o Evangelho às nações. Né? Abra sua boca. Como não abriram para a gente, nós fomos atrás dessa informação. E hoje, onde a gente chega, a gente fala isso. Né? E o mais interessante é a minha esposa, porque às vezes as pessoas procuram ela, Jojo, você tem como fazer uma oração para a gente? Você tem como fazer um jejum para a gente? Não é só para mim, é para ela também. Então a gente criou meio que um ponto de referência. Isso para a gente é muito bacana, é muito legal. Eu queria, a gente já começou nessa sessão, mas eu pensei um pouco no porquê que essa sessão foi trazida, né? Eu acabei de lembrar que eu estava vendo minhas anotações e eu acho legal que Doutrina e Convênios 133, ele foi colocado como um apêndice de Doutrina e Convênios. Porque destruíram, né? Lá os livros, né? A igreja foi destruída, as páginas desse livro o livro dos mandamentos, que foi destruído, e aí eles usaram para o Doutrina e Convênios como um apêndice. E ele foi, na época, muitas coisas estavam acontecendo, né? E os elders, eles tinham um desejo de conhecer mais sobre a pregação do Evangelho, os habitantes da terra, e também para entender um pouco sobre a coligação. E foi aí que Joseph, então, orou para poder
ter mais revelação. Eu acho legal que daí que veio a Doutrina e Convênios 1, né, e a 133, e a gente já falou sobre isso lá no começo, que essas duas sessões tinham vindo juntas, mas a ênfase maior que eu quero dar nisso é que o apêndice é o quê? O apêndice é algo que enfatiza os conteúdos deste livro. Ele dá uma explicação de tudo que foi tratado nesse livro. O apêndice meio que faz isso. Ele está dando um fechamento, uma abertura, resumo, um né? resumo. Isso. Então, tanto primeiro, a sessão 1 dá meio que uma introdução para a Doutrina e Convênios, o 133 era meio que para fechar. Né? Claro que depois teve outras sessões que vieram depois, mas essa veio para cá e nunca mais saiu como 133. E aí, Joseph, ele no jornal da época, né, o The Evening and the Morning Star, junto com essa declaração da 133, Joseph ele deixou a seguinte instrução. De fato, é uma fonte de alegria para nós saber que todas as profecias e promessas que estão contidas nelas, que não foram cumpridas, se tornarão realidade. Os santos podem levantar suas cabeças e se alegrar, pois sua redenção logo será aperfeiçoada. Em breve, a cortina do céu será desdobrada, como um pergaminho é desdobrado depois de enrolado, e eles verão seu Senhor face a face. Em vista dessas cenas futuras, eles podem levantar suas cabeças e se alegrar e louvar seu santo nome, que lhes é permitido viver nos dias em que ele retorna a seu povo, às suas alianças eternas, para prepará-los para a sua presença. Então ele deu uma introdução aí, que lindo, né? Porque realmente essa sessão pode dar um pouco de preocupação pelo que virá, né? São profecias e até se a gente vê dentro das escrituras relacionadas, né? Tem um monte de escrituras da Bíblia relacionada com vários desses versículos, né? Mas realmente é uma alegria, né? É um conforto saber que Cristo virá e que nós precisamos nos preparar para a vinda dele, né? E ele está pedindo que você se prepare, né? Você se purifique, que ele vai voltar num retorno glorioso, ele vai vir de vestes vermelhas, ele vai fazer aquele julgamento, né? Então, todo joelho vai ter que se dobrar. Eu já me dobro hoje. No dia eu acho que eu vou me prostrar diante dele. E lá ele vai fazer exatamente essa separação, né? Dos justos e dos ímpios, né? Então, ele julgará as nações e vai estabelecer um reino milenar dele. Ou seja, a gente só vai dizer, olha, Senhor, a gente cuidou aqui, não sei se ficou tão bom quanto, mas está aqui. E aí ele vai fazer da melhor maneira possível. Então, acho que essa preparação para a segunda vinda, que cada dia eu me convenço de que está perto pelas coisas que acontecem, a intolerância, as profecias que estão se profecias cumprindo, que né? estão se cumprindo, é uma coisa impressionante. Então, eu acho que está bem próxima, por aí. E é muito interessante que ele continua falando, né? Escutai e ouvir, né? Escutai juntos, advertindo, é uma advertência mesmo, né? Com relação ao futuro, um dia futuro de julgamento, né? E a sessão 133, ela repete o chamado que a gente encontra nas revelações modernas, que é fugir do mundanismo, como você falou, né? Que é o símbolo da Babilônia, edificar Sião e se preparar mesmo para a segunda vinda, né? Então, quais são as coisas hoje que são na nossa vida que representam Babilônia? Aonde quer que nós estejamos, né? Na nossa caminhada do nosso testemunho. Eu amei demais o discurso do Elder Brown nessa última conferência, onde ele falou que nós precisamos ser responsáveis, né? Sermos as pessoas responsáveis sobre o nosso próprio testemunho. Nós temos que não colocá-lo à prova, nós temos que fortalecê-lo, nós temos que ter responsabilidade sobre ele, né? Então, não tem mais tempo, agora é o tempo da gente firmar realmente e prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor, né? Se vai ser um dia de ranger de dentes, vai depender da gente. Se vai ser um dia glorioso, vai depender da gente. E aqui tem muitas coisinhas que ele fala, ele fala, né, no 8, enviai os elders de minha igreja a nações longínquas, às ilhas do mar, enviai as nações estrangeiras,
É o que nós estamos vendo acontecer. Clamar em todas as nações, né? Clamar Nesse em todas... 8 aqui. Isso. Sim, que o clamor alcance todos os povos. Despertai, erguei-vos, né? E sair ao encontro do esposo. Vigiai, portanto, porque não sabeis o dia nem a hora. Né? E até, eu comentei isso também no meu testemunho, que eu acho que andei o ano inteiro. Mas tá chegando no final do ano, a gente tem que subir lá e prestar o nosso testemunho, né? É que você dá aqui o ano inteiro. Eu dou aqui o ano inteiro, é verdade. Poxa vida. E eu não sei se todo mundo assiste, então, né? Então, deixa quieta, né? Eu faço assim, a gente grava e daí eu assisto lá o Tomazini, às vezes o Carbone, o Lucas, entendeu? Eu acabo não assistindo Marta Maria, porque já gravei, mas assisto outros. Mas enfim, e eu tava falando sobre isso, né? Que eu nunca tinha pensado, porque para Joseph também estava muito próximo a vinda de Jesus Cristo, né? E ele acabou não vendo em carne e ossos. E eu nunca tinha pensado, e se realmente Jesus Cristo não voltar e eu não estiver em vida? Eu acho que sim, eu sinto que sim. Mas e se ele não tiver? Qual vai ser a diferença na minha vida, no dia a dia? Nenhuma. Porque eu sei que ele vive, eu sei que ele vai vir. Eu vendo ele ou não, assim, carne e ossos, estando viva, eu preciso guardar os mandamentos, honrar os meus convênios, aquelas 5 leis que a gente faz dentro do templo, que são, né, convênios maiores que a gente faz com o Senhor. Então, o que vai fazer a diferença? O Senhor está falando, porque eu posso me encontrar com Ele amanhã, eu posso passar para a próxima fase da minha existência eterna amanhã, eu posso morrer, entende? Estar, talvez, quem sabe, merecedora de ver a face de Jesus Cristo no mundo espiritual. Então, cedo ou tarde, né, eu vou me encontrar com o Salvador. Mas eu estou muito animada para a segunda vida dele, porque eu tenho muitos filhos, né, meus filhos aí para criar, tem muita coisa que eu quero fazer, né, muito conhecimento que eu quero adquirir, mas só queria deixar essa ponderação para todos nós também com relação a isso, a nossa preparação. É hoje, é o agora. É aumentar a nossa frequência ao tempo, quanto mais pudermos ir, dependendo das nossas circunstâncias, né, estarmos lá na casa dele. Né? É orarmos, é falarmos para as pessoas do Evangelho, é colocarmos à prova o dízimo, as ofertas, fazermos o jejum, é vivermos, colocarmos à prova, porque eu conheço muitas pessoas que estão perdidas no caminho, por enquanto, que eu tenho muita esperança que elas vão voltar. E qual é a diferença? Por que eu também não estou lá? Por que eu ainda estou aqui? No que eu estou me apegando, né? Nas promessas do Senhor? Quais são os benefícios de às vezes ser desafiador viver a lei, vamos pôr, do dízimo, né? Ou andar a segunda milha, abrir minha boca, me purificar e deixar a Babilônia. Quais são os benefícios? Os benefícios são a felicidade eterna com o Senhor. É sentir o influxo do Espírito comigo todos os dias, as ocasiões que eu preciso, né? Eu queria compartilhar que o Pacal tem passado por anos bem tortuosos, né? Onde a Jojó está em remissão, né? Mas passou por um câncer agressivo. E eu imagino a força que vocês não tiveram que continuar tendo para se preparar, né? Para a vinda de Jesus Cristo. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Olha, eu acho que Jesus Cristo é tão incrível, ele é tão maravilhoso, ele é um Pai tão bondoso, que ele fez com que nós estivéssemos aqui. Porque talvez se nós estivéssemos no Brasil, nas mesmas condições que nós tínhamos, eu não sei o que teria acontecido com ela. E aí eu realmente, como você falou, eu tive que... Eu não digo que parei a minha vida, mas eu foquei a minha vida na coisa mais importante da minha vida, que é a minha esposa, que é a vida dela. Ele não chegou aqui com 34 anos de casado para você me deixar aqui agora. Mas eu não vou deixar você aqui não, estamos juntos. E foram 2 anos ali de trabalho, entendeu? Mas assim, é um trabalho que eu não me arrependo de absolutamente nada. Eu passaria tudo de novo, eu, não ela, para aprender o que eu aprendi. Porque eu acho que o Pai Celestial lhe dá desafios para você ficar mais forte. E eu acho que a gente fortaleceu o nosso casamento, nossa vida, reconhecer coisas que muitas vezes para a gente era tão simples. E a gente começou a valorizar pequenas coisas, né? E que você não tem ideia do que aconteceu. Porque o passado não te pertence. O futuro é uma dádiva divina. Você só pode mudar o aqui e o agora. Foi isso que eu me apreguei. Eu falei, amor, não importa o que vai acontecer, a gente vai estar junto,
a gente vai sair junto, entrou junto, vai sair junto. O período foi péssimo. Véspera de Natal, um comunicado falou, olha, você está com um câncer maligno, passa o Natal e Ano Novo, depois você retorna para o tratamento. Como que você vai passar Natal e Ano Novo abençoado? Feliz ou tranquilo? Não tem como. Eu acho que foi o pior Natal há 2 anos atrás que nós passamos. Feliz Natal, feliz Ano Feliz Novo. Natal, Por feliz mais Ano que a gente Péssimo. conheça, né, o plano de salvação e a gente Não, tem, eu você sei. tá colocando ali a prova A mesmo. prova total da minha fé. E É. assim, como eu falei para ela, eu falei, meu amor, minha fé é inabalável. A minha é inabalável. Claro que teve dias Senhor, que é isso? Eu fiz alguma coisa errada, fala para mim. Porque era assim, era uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Mas aí a gente, ó, a escritura, dobrando o joelho, inclusive até o bispo pedir desculpa, porque toda hora chegava lá, vai voltar mais um olhinho aqui? Não estou fritando peixe. Garanto para o senhor, estou usando, era uma bênção de manhã, outra de tarde, outra de noite, era muitas bênçãos. E eu digo para você, ser fiel fora da Babilônia, acreditar nas coisas que o Senhor fez, nos proporcionou ela hoje, está num período de remissão. Isso para mim é a maior glória, a maior bênção. E quando eu olho para trás, eu falei, é nós. Estamos juntos e vamos até a eternidade juntos. Então, foi, cara, dificílimo, entendeu? E complicadíssima a situação. Mas a gente conseguiu passar. Porque se não fosse isso, ela passou alguns períodos sem usar o Garment. Porque a região que ela foi afetada denegriu muito, diluiu muito a pele dela. E ela ficava, não podia ir para a igreja, ela não podia me acompanhar, vestir o garment, porque o garment arrancava a pele dela. E aquilo me deixava muito triste. E uma certa vez, assim, saindo de manhã, ela estava muito triste, falou, amor, me dá uma bênção aqui. Poxa, está muito irritado isso aqui. E eu dei uma, mas assim, se você me perguntar o que foi que eu falei, eu não faço a mínima ideia. Mas sabe aquela coisa que vem lá do fundo do coração e da alma? Eu falei, Senhor, por favor, não faz ela sofrer, não. E eu saí, e depois que eu saí, o meu telefone chamava várias e várias vezes. Eu olhei muitas chamadas, eu falei, o que é isso, gente? Quando eu fui olhar, era ela me ligando. Eu falei, o que aconteceu com você? Ela falou, amor, você não acredita. Eu consegui vestir o garment. Assim, eu estou contando hoje aqui, porque assim, é uma coisa que para mim eu falei, nossa, curou, não ficou curado, mas assim, mas ela conseguiu e não saiu mais a pele. Não, então assim, foi uma teórica, meio que uma blindagem ali que o Pai Celestial falou, não, ele deu uma bênção com tanta força, com tanta energia, com tanto amor, sabe assim, que sai virtude de você. Eu fiquei suado até quando acabou, eu estava suado, né? Então, isso é uma experiência, sabe, de oração, de bênção, que quando você tem um sacerdócio forte dentro de você, você consegue passar isso com muita convicção. E a fé dela, né? Não, e aí, claro, né? Tem que ter uma pessoa de fé, né? Ela acreditou no que eu estava falando, ela acreditou no que o Senhor estava ali trazendo as palavras. E ela queria tanto, né? É uma coisa... Senhor, eu só quero vestir meu garment, quero só estar isso, quero com a minha estar protegida, armadura, né? entendeu? Então, assim, era uma coisa que... Não, é uma coisa tão simples para você, tirar o garment, botar o garment, tomar banho. Quando ela falou isso, eu falei, gente, um ato tão simples e tão, pra gente, tão significativo. Quando eu voltei para casa, a gente só comemorou. Falei, nossa Senhora, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. E depois melhorou. Por incrível que pareça, já não teve mais problema depois, seguido, entendeu? Isso foi um caso durante esses 2 anos, aconteceu outras e outras coisas assim, impressionantes, entendeu? Porque nem sempre, quando ela estava já no finalzinho, meio que ficou depressiva porque já não podia mais trabalhar, não podia mais fazer isso, não podia mais me atender, coisa e tal. O que vai ser de mim, essa mulher aqui do meu seu lado? Eu falei, cara, eu não casei com o seu corpo, eu casei com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito, para toda a eternidade. Uma hora se resolve. E você, estou aqui, entendeu? Foi fácil? Não foi. Não foi, entendeu? Uma vez que eu falei, caramba, Senhor, me ajuda, porque eu não tenho mais o que fazer para deixar ela em alto astral.
Porque uma coisa é você manter a pessoa sempre em alto astral o tempo inteiro, mas você se desgasta. E aonde eu buscava isso? Aqui, nas escrituras, nas orações. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Acordava 3h30 da manhã. Aliás, eu nem conseguia dormir, né? Porque ela se mexia, eu já ficava preocupado se tinha que levar ela para o médico, se não tinha, para o hospital. Então, o meu sono ficou muito leve depois disso. Então, praticamente, eu ficava em alerta a noite inteira para ver se ela estava bem. Então, eu acho que isso é bênção do Senhor. Com certeza, muito obrigada. Sem fugir do tema, né? Aqui. Claro, imagina. E aqui ele vai falar, né? Então ele fala que na sua segunda vinda, Jesus Cristo vai aparecer em vestes vermelhas, né? Em vermelho, para simbolizar o seu sangue, né? A sua expiação. E todos nós vamos reconhecer ele, como o Pacal falou, dobrar, né? Toda língua confessará, todo joelho dobrará. Não vai ter isso. É uma imagem completamente diferente, né? Da primeira vez que ele veio, né? Humilde, né? Numa manjedoura. E o vermelho não só representa o sangue, mas também representa a realeza, né? O vermelho, os reis e rainhas do mundo usam essa cor para simbolizar. Eu sou né? o poder. Eu sou o poder. Isso. Né? Então ele vai vir falando, eu sou Jesus Cristo. A primeira vez ele veio... Dá até arrepio. Nossa, de imaginar. Ele vai chegar, como diz, vai chegar chegando. Sim. E aí ele fala que ele vai falar aqui no 21, e sua voz sairá de Sião, e ele falará de Jerusalém. E ouvir-se-á sua voz entre todo o povo, e será uma voz como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, que abaterá as montanhas, e não se acharão os vales. Ele ordenará ao grande abismo, e este será empurrado para os países do norte, e as ilhas se tornarão uma só terra. E o Senhor, sim, o Salvador, permanecerá no meio do seu povo, reinará sobre toda a carne. E aqueles que estiverem nos países do norte serão lembrados pelo Senhor, e seus profetas ouvirão sua voz, e não mais se conterão, e ferirão as pedras, e o gelo se derreterá diante deles. E erguer-se-á uma estrada no meio do grande abismo, seus inimigos tornar-se-ão uma presa para eles. Enfim, e assim ele está explicando como tudo vai acontecer. Posso só dar uma curiosidade? Aqui ele está falando países do norte. Você sabe o que significa isso? Conte para nós. Vou contar para vocês. Se você clicar na palavra países, vai levar você e vai falar assim, 10 tribos perdidas. Isso. Né? Então, aqui é o Senhor, ele tá falando assim, as ilhas se tornarão uma só terra. Me lembra, sabe quando o mundo era só tudo um e daí foi se separando quando não existia dinossauros? Uhum. Lembra que a gente aprendia? Que o mundo era uma ilha só e daí foi se separando. Então, assim, a imagem que me vem é isso, as ilhas se tornarão uma terra só. O Senhor está aqui coligando todo mundo, a gente vai viver todo mundo junto, as tribos perdidas vão voltar e vai ser uma coisa muito incrível. Não sei, isso aqui eu imaginando, eu não sei se realmente a terra vai toda se unir, mas é isso que me faz pensar, né, dessa união de todos os filhos do Senhor. Que é interessante que muita coisa aqui é muito figurativo, né? A gente não tem como saber exatamente como é e tem muita analogia, né? O Senhor sempre falou em parábolas e tudo mais. Sempre. Então é difícil a gente realmente entender ou saber, mas é algo interessante de se pensar. Uma das coisas que eu acho legal também é que com as escrituras, com a seção 133, o Senhor ele está deixando mais claro para a gente o que esperar. E eu acho legal que o Casey Griffiths, no livro dele, ele fala, o Senhor nunca permite que a calamidade venha à terra sem antes avisar seu povo. Ele sempre dá um aviso. E esse é um aviso que ele está dando, há muito tempo, né? É uma advertência que ele está dando gelo, repetidas vezes. Queimada, guerra. E aí ele fala, uma parte essencial do trabalho da igreja nesses últimos dias é advertir, unir todas e quantas pessoas puderem para saírem da Babilônia e vir a Sião. A proclamação à família de 1995 termina com uma declaração da primeira presidente do Quórum dos 12. Eles advertem o seguinte, advertimos que as pessoas que violam os convênios de castidade, que maltratam o cônjuge ou os filhos, ou que deixam de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos.
Então, ele deixa aqui muito claro o fim dos tempos, né? E outra coisa que eu acho interessante de ter estudado isso logo agora foi com a Conferência Geral, que a gente teve discursos maravilhosos, mas eu tinha acabado, no estudo de hoje, eu vi uma pessoa conectando alguns pontos sobre a segunda vinda. Então, o discurso que ela citou é "O Senhor está acelerando sua obra", de Quentin Cook, e outro que ela também citou foi do Elder Holland, que é "Agora Vejo". Então, assim, 2 discursos que foram muito bons nessa questão de o Senhor está próximo, né? E ele meio que dá uma ênfase maior, mas que ele fala, o Elder Cook, ele falou: "Vivemos numa época turbulenta em que toda a terra está em comoção. A admoestação do presidente Nelson para sermos pacificadores como seguidores de Jesus Cristo foi enfatizada, e essa é uma parte essencial ao fomentarmos a união, a paz e a cura para o pior dos tempos." Que responsabilidade a nossa, né, como membros da igreja, nessa preparação para a segunda vinda, é sermos pacificadores. Não só nos prepararmos espiritualmente, temporalmente, precisamos ajudar as pessoas a reconhecerem o Evangelho de Jesus. E olha que a gente está vivendo um mundo atribulado, de muitas divergências. Bem, a gente vai ver aqui no 134 depois, exatamente fala disso. As pessoas estão intolerantes, as pessoas estão assim, partidárias demais. Se você gosta de branco, outro gosta de preto, gosta de azul, gosta de amarelo, você já não é meu amigo. Então, assim, antigamente... Tem que ter a mesma opinião, né? Tem que ter a mesma opinião. Cara, eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo com ela. Qual é a dificuldade que você tem disso? Entendeu? Então, todas essas divergências não deixam de ser Babilônia. E a gente está toda hora, no trabalho, você dá uma opinião, tem um amigo dá outra, fala, pô, você não é minha amiga, não? Não, eu sou seu amigo, mas eu não concordo contigo. Entendeu? Os meus filhos, a gente tem alguma coisa, pai, eu vou fazer isso. Falei, filha, tudo bem, você vai fazer. O pai não concorda. O pai está triste e decepcionado, mas se tu quer fazer, tá bom. Pai, eu falei, não, eu só estou dizendo isso para você. Eu estou triste e decepcionado. Mas eu vou dizer o que para você já com 28 anos? Você com 34 anos, eu não tenho o que dizer para você. Eu só estou dizendo, eu estou triste e decepcionado e acho que está errado. Mas se você quiser seguir, filho, você tem um livre-arbítrio. Eu te amo, eu vou continuar te amando. Mas lembre que eu não estou feliz. Tá bom, então eu não vou fazer. Eu falei, não, aí é uma questão sua se você não vai fazer. Então, assim, esse posicionamento não é fácil. Tem hora que você... Porque é a gente tentar tirar algum familiar, né, como você está falando, da Babilônia, né? Exato. E nós mesmos também fazemos escolhas que a gente está mais próximo. E eu estava pensando aqui, no discurso do Elder Christofferson, hoje dia 14, né, hoje foi chamado como segundo conselheiro, né? Uma frase que ele falou: "O Senhor chamou o povo de Enoque e Sião porque eram unos de coração e vontade e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles." Em outra parte ele disse: "Pois isto é Sião, o puro de coração." Né? Então o Senhor está nos chamando a Sião, e é o nosso coração. Acho que a Ana comentou isso, né? O nosso coração, tem uma coisa, nossa quando mente. você fala assim, eles não eram pobres. Não é pobre só falando de questão financeira. É pobre de espírito. Quantas e quantas pessoas você conhece que são riquíssimas, mas que é pobre de espírito? Entendeu? Pobre de energia, pobre de amor, para dar ao próximo tudo, sabe? É pobre, a pessoa pobre. E quantas pessoas você conhece que tem um poder aquisitivo pequeno, mas que está sempre junto, que está ali, que serve, que é uma coisa impressionante. Entendeu? Então, assim, essa riqueza que ele fala não é só riqueza de grana, também, mas não é essa. Não, é. Entendeu? Sim. E, desculpa, eu estava pensando que você tinha comentado, né, para finalizar o 133, de que Jesus Cristo vai julgar. Sim, vai nos sim. julgar, né? Mas eu fiquei pensando, né, o Senhor disse que em sua casa há muitas moradas, né? E nós precisamos trabalhar aqui da melhor forma possível para estarmos em suas moradas, né? Porque o Senhor nunca vai infringir, como você falou, o arbítrio da gente, né? Ele nunca vai. Ele é uma coisa que ele sempre respeitou. A gente sabe que na Batalha dos Céus, né, onde Satanás se ofereceu para dar o poder para ele, né? E outro plano era para que todo mundo fosse igual, para que todo mundo tivesse, tipo, não tivesse escolha. Não, todo mundo vai fazer a escolha certa. Não tem escolha. Mas Jesus Cristo falou: "Não, Senhor, eu estou disposto, né, a
A glória é sua e eu vou pagar pelos erros das pessoas onde elas podem fazer as decisões por elas. Então o Senhor nunca vai infringir o nosso arbítrio. Então a gente sabe que a gente tem realmente a escolha do arbítrio moral aqui, para vivermos da maneira que a gente acha, para que nós tenhamos moradas, porque aqui é só uma fase, né? Somos seres eternos. Então o Senhor fala isso, né? Então ele vai voltar com essa veste vermelha, onde todo mundo vai saber, como a Ana falou, vai vir mesmo, vai nos julgar e vamos ser, como se for milenar, né? Vamos ter o reinado de Jesus Cristo. Então, se tem algum político aí que a gente gosta, alguma ideia mais esquerdista ou mais de direita que a gente gosta, o Senhor vai ser tudo de melhor de cada coisa que a gente já viu, de cada um deles, né? E seremos, sim, todos iguais perante o Senhor, assim, na visão dele, mas cada um indo morar na sua glória onde nós trabalhamos por, né? Onde nosso coração estava. Então, acho, para resumir um pouco, 133, que é lindo, eu acho que tem muito estudo para fazer. Cheio de sinais que são importantes, acho que cada um também estudar na sua casa, procurar mais recursos, mais livros, temos manuais, muitas coisas que dão muitos recursos que explicam cada sinal. O sentimento que eu tive a gente tem, com as últimas conferências, não sei, o sentimento que eu tive quando eu estava estudando eu preciso estudar essa sessão junto com os discursos atuais, porque estamos nos preparando para os últimos dias. E tem sido falado o tempo todo. Então, o Senhor, ele falou ali, daquele momento até agora, o povo estudou isso aqui, mas agora a gente também precisa estudar o que está sendo falado hoje. Né? Eles não estão adicionando para o Doutrina e Convênios, mas eles estão adicionando ali a Rona. Então, são discursos para nós hoje, como que nós podemos nos preparar para esses sinais que a gente vê aqui. E claro, né, a gente não consegue passar sobre todos os sinais que a gente tem aqui, mas você até tinha comentado antes, né, que temos o Carbone, temos o Lucas, vários outros vídeos aí que vão ser mais explanatórios, né, detalhistas de cada sinais, talvez. E que é importante, com certeza, nós sabermos, mas que a nossa proposta também é trazermos para o nosso dia hoje o que a gente tem feito hoje, né, com a nossa preparação nas nossas famílias, nosso núcleo, né, na nossa comunidade. E puxando esse assunto sobre comunidade, núcleo, queria ir para o 134, onde a gente sabe que Joseph Smith acho que passou um mês lá, né, perto do governo, e para falar tudo que os santos passaram, todas as perseguições, e na verdade nada foi feito com relação a isso, né, que eles passaram. Posso fazer um comentário antes de você passar? E eu espero que eu consiga me expressar direito, porque eu estou fazendo algumas conexões aqui. Legal. Me veio na cabeça, e eu tenho estudado muito esse discurso do presidente Nelson, confiança na presença de Deus. E quando eu penso em confiança na presença de Deus, eu penso assim, com quem que eu tenho confiança de estar na presença da pessoa? E aqui no discurso ele fala assim, imaginem o conforto, na verdade em português ele fala consolo, mas em inglês ele usa a palavra conforto. Imaginem o conforto, o consolo de ter a confiança na presença de Deus. Eu fico imaginando eu na presença, sei lá, da minha família, do meu pai e da minha mãe. Eu fico confortável com os meus pais, né? Eu sou quem eu sou e eu tô confortável com eles. Eu posso fazer a piadinha, eu posso me vestir do jeito que eu quero, porque eu sei que lá é um ambiente seguro. E eu fico pensando nesse conforto, conforto de ter confiança na presença de Deus. E a gente pensa no que a gente está falando aqui, na segunda vinda. Eu vou estar confortável na presença de Deus? Eu vou ter essa confiança na presença dele? E ele fala que depois, né, como que a gente adquire essa confiança? Daí ele fala sobre caridade e virtude. E daí a conexão que a gente está falando aqui de Sião. Como que a gente atinge Sião pessoalmente na nossa estaca, nas nossas alas, no mundo? Através de caridade, ministração, serviço, virtude pessoal. E daí o Senhor também fala que Ele só vai vir quando a gente estabelecer Sião. Então a gente tem que... O sentimento que eu tô tendo é o quão importante a gente desenvolver caridade, desenvolver virtude, para que nós nos tornemos Sião, pessoalmente, nas nossas comunidades, que daí então nós vamos conseguir estar confiantes na presença de Deus. E aqui ele fala também
Não estou falando só de lá, eu estou falando de agora. Porque a gente pode estar na presença de Deus agora. E a gente pode estar na presença dele através de oração, através de jejum, através do templo. A gente está se sentindo confiante, confortável, indo para o Senhor com qualquer problema, qualquer coisa, sabendo que He has our back, que Ele tem a nossa... Que nem o que você falou sobre a sua esposa, né? Tipo, ó, estamos aqui agora, mas vamos a fundo. Você tem essa confiança de que você tem esse tipo de relacionamento com o Senhor? Então, era esse o comentário que eu queria... Que daí dá fechar aqui com um lacinho esse assunto. Lacinho não, chave de ouro. Chave de ouro? Chave de ouro, foi show. Tem Obrigada. É o isso mesmo. discurso do presidente Oaks, nosso profeta, que eu amo demais, eu acho que eu já citei ele algumas vezes aqui, que foi dado em 2023, chama Reinos de Glória. Criou um grande impacto na minha vida, porque o presidente Oaks explica pra gente que nós, o Senhor é tão misericordioso que nós não vamos nós não vamos herdar uma glória, né, um reino de glória, que nós não estejamos confortável. Então, se a gente não está confortável em fazer as coisas que o Senhor pede para nós não vamos suportar, nós não vamos gostar de estar ali na presença dele. Então, eu amei o que a Ana falou, porque a gente precisa se preparar. Aonde a gente quer estar? Se hoje não é confortável estar na igreja, ministrando, ajudando as pessoas, vamos tornar. Esse é o tempo para a gente tornar confortável, né? Gostoso, deleitoso. Muito obrigada, Ana. E esse ponto que ela falou, que é muito importante, da gente ter um certo carinho agora. Fazer isso agora, buscar isso agora, não é depois, entendeu? Você imagina se ele aparece aqui agora, nesse podcast aqui, aparece aqui agora. Como que nós nos comportaríamos? Felizes? Podia ter feito melhor? Não vai ter esse tempo. Então, o tempo é agora. E assim, por isso que a igreja é um lugar de trabalho, de ação. Então, quando você receber o menor chamado possível, abrace ele com a melhor causa do mundo. Eu tive a oportunidade, quando eu era bispo em Campinas, de receber o Elder Holland lá, e eu tinha muita dificuldade com os membros da igreja de receber cargos. Ah, mas esse cargo, bispo? Eu falei, irmã, a gente orou, não, é muito pequenininho, quando tiver um cargo melhor. E eu perguntei para ele, na época, o presidente da Estaca fez, só ele podia fazer pergunta para ele, então eu perguntei qual seria o cargo mais importante da família dele. Ele falou, todo mundo acha que era o meu. Não era, era do meu pai, que era professor da escola, só que ele estava afastado, ele não ia na escola, e o bispo chegou lá e falou, olha, você vai ser o professor do seu filho. Falei, mas eu não estou indo, não. E ele aceitou meio a contragosto, isso o Holland falou lá em Campinas, né? E ele foi dar aula para mim. Bem, o tempo passou, o meu pai voltou firme para a igreja, eu saí para a missão e ele saiu para a missão também. Ele foi fazer uma missão e eu fui fazer outra. Então, o cargo mais importante para a minha família Holland não é outro senão o do meu pai como professor lá dos rapazes ali. E não o meu. O meu é muito importante, mas o do meu pai foi o que definiu da família Holland. Então, só para você ter uma ideia. Então, assim, ele se preparou para aquilo. Ele falou isso, entendeu? E todo mundo que estava lá em Campinas, na ala Chapadão, escutou isso e ficou assim. E depois desse dia, nunca mais tive problema para chamar ninguém. Obrigado, Helder. O Helder Holland. Maravilha. Como é importante, como os líderes são importantes, muito. Né? Assim também como os líderes governamentais, né? Apesar de todo aquele desafio que eles estavam passando, como eles foram atacados e tudo, ainda assim, a seção 134, ela é como parece até, eu estava ouvindo o comentário do Lucas, parece mesmo uma regra de fé, parece as regras de fé. Sim, parece. Não é mesmo? Nós cremos. Porque é vida, liberdade e propriedade, que é o que ele fala no versículo 1 e 2, né? Que o governo civil é instituído por Deus. Então, assim, os governos, assim, por mais que você pode até não concordar, mas os governos foram criados para proteger direitos individuais. É que ele fala lá no versículo 1 e 2.
Se você dá uma olhada aí. E ele pede, o Senhor pede que nós respeitamos as leis. Os santos devem honrar, sustentar, obedecer às leis justas, entendeu? Desde que não contrariem o quê? Os mandamentos divinos. Às vezes as pessoas querem mudar até a forma de você se expressar, mudar a língua que você fala, uma regra disso. Então, assim, vai contra os seus princípios divinos que eu, como Jesus Cristo, estou nos ensinando, vai. Então, não faz. Entendeu? Respeita, mas não faz. Não estou dizendo que você não vá de encontro, mas você não vai seguir. Pelo menos é isso que eu entendi aqui no versículo 5 e 6, que ele fala isso. Eu não sei se vocês queiram complementar. Eu acho bom falar também que assim, não é que ele está falando também que, que governos foram instituídos por Deus em benefício do homem, de tipo assim, o governo está certo. Não, é leis justas. Ele está falando da instituição. Né? Que haja ordem. Isso, nós temos que ter líderes, nós temos que ter regras, nós temos que ter a Constituição. Agora, se o governo que está lá governando é certo ou errado, aí já não tem nada a ver. Isso. A gente está falando que a instituição foi criada, foi instituída por Deus para nos beneficiar. Porque a gente não pode simplesmente seguir o que cada um acha que é melhor para si. Precisa ter uma ordem, né? Precisa ter uma coisa em comum, onde todos precisam atingir aquilo, né? E o nosso direito termina quando começa o do outro, exatamente. Não é? Então, é interessante porque nós, como membros da igreja, e naquela época eles sabiam também, né, Joseph Smith, que a Constituição dos Estados Unidos, ela foi inspirada por Deus, né? Ela foi, e é lindo, a Constituição é linda, a gente se arrepia de ver, porque realmente, enfim. E a gente acredita realmente num Estado, né, num governo laico, né, mas não, eu gostei que eu estudei, e o Lucas falou, não ateu, mas laico, onde você ainda assim pode adorar, né, teus deuses, né, digamos assim. Você ainda assim tem uma religião, né, e cobre e apoia isso, a você ter uma religião ou também não ter, tudo bem, né, não ter, ou ser ateu, ok, mas o governo não precisa ser ateu, entende? Ele é laico. Olha, Deus ele é tão poderoso que ele me deu um pai muito inspirado. Meu pai era espírita. E um dia eu levei o livro de Mórmon para ele quando eu era bispo em Campinas. Eu fui lá no Natal e entreguei um livro de Mórmon para ele. Pai, meu pai adorava ler, lia muito. Meu pai era um homem muito inteligente, muito culto. E eu dei um livro de Mórmon para ele. E voltei para Campinas e 6 meses depois eu voltei lá de novo e ele falou, nossa, eu li o livro lá que você mandou para mim. No começo tem muitas guerras, né, meu filho? Eu falei, cara, ele leu mesmo, né? E aí ele começou a conversar comigo dos nefitas, dos lamanitas, e eu falei, agora eu vou ser pego, porque meu pai leu capa agora ele leu capa a capa, entendeu? Então assim, e todas as vezes que tinha alguma coisa, ele falava, pergunta para o Pacal. Ele está numa igreja muito legal. Até o dia que ele foi embora, foi exatamente assim. É tanto que no enterro dele, na hora de fazer a última oração e as últimas palavras, eu que fui lá fazer. Entendeu? Ninguém quis fazer. E o meu irmão falou, eu acho que meu pai queria que você fizesse. O meu irmão mais velho. Eu falei, então tá bom, sou eu que vou fazer. E a oração final foi feita por mim antes dele ser enterrado. Então assim, veja como Deus ele é incrível. Né? Era coisa, não tem questão de ser A, B ou C. Mas é um único Deus. E o meu pai, que era espírita, reconhecia isso em mim. Entendeu? Ele reconhecia isso e ele nunca tratava de assuntos que ele acreditava para trocar comigo. Eu trocava as ideias com ele, mas ele nunca trocava ideia comigo. Porque ele falou, não, isso aqui é coisa do seu pai, filho, não se preocupa não. Isso é coisa do seu pai, filho, não se preocupa não. Ele sempre dizia isso e eu respeitava ele. E a nossa sinergia era absurda. Então, você vê como essa coisa que o Lucas falou, que é um Estado laico, ele tem toda a razão. Entendeu? Eu não tem como não pensar, né? Vocês já viram aqui no podcast, meus pais já vieram aqui, eles estão morando atualmente na China e é assim uma coisa muito doida. Né? Eu fico lendo aqui o versículo 4, né? Ele fala assim, que o governo, ele não
Não cremos, porém, que as leis humanas tenham o direito de interferir na prescrição de regras de adoração para oprimir a consciência dos homens, nem de ditar formas de devoção pública ou particular, né? E não tem como não pensar, e eu não gosto de apontar dedos, né? Falar assim, China, não sei o quê, mas não tem, é um exemplo tão claro, né? E meus pais contam as experiências, eles só podem se reunir online, sempre tem uma pessoa do governo assistindo às reuniões, eles não podem se reunir, fazer atividade da SOC, eles estão completamente controlando tudo, né? E eu vi, eu não sei se é verdade também, talvez nem vai falar, mas parece que a China recentemente colocou mais restrições ainda agora na igreja lá. Mas é muito interessante, né? Então, que bênção que é a gente poder viver num país onde, por enquanto, a gente ainda tem o direito de adorar, né? E eu fico até pensando, a gente tem o direito aqui de adorar, mas agora está começando a ficar um pouco assustador, né? Mas não o governo em si, né? Mas não as é pessoas, o governo em si, são as pessoas. A intolerância. A intolerância. Enfim, então, essa sessão, como a Ana bem disse, assim, e a gente conversou aqui, que bênção que temos, né? E o Brasil também, e Portugal também, e na África, que eu acredito também, né? Pode-se adorar ao Senhor, enfim, praticar religião. E que bênção que foi, né? Essa sessão que foi aqui, né? Que é declaração de crença relativa a governos e leis em geral adotada por unanimidade de votos na Assembleia Geral da Igreja, em Kirtland, Ohio, dia 17 de agosto de 1835. Né? Eles se reuniram para examinar o conteúdo proposto para a primeira edição de Doutrina e Convênios. Naquela ocasião, deu-se o seguinte preâmbulo a essa declaração: para que nossa crença com respeito aos governos da terra e às leis em geral não seja interpretada nem compreendida erroneamente, achamos conveniente apresentar, ao final deste volume, nossa opinião concernente ao assunto. Perfeito. Né? É muito bom isso aqui. Uma coisa que me destacou aqui, ele fala mantendo sagrada a liberdade de consciência. Sagrada a liberdade de consciência. Nós aqui, acho que as pessoas tendem a ver nossa religião, como nós estamos querendo forçar a goela abaixo o evangelho e as nossas crenças. Aqui está falando liberdade de consciência. Você tem direito de pensar o que você quiser. Você tem direito de você pensar o que você quiser. A gente não está querendo oprimir ninguém, nós apoiamos, é sagrada a liberdade de consciência. Se você é ateu, se você é batista, se você é esquerdista, se você é da direita, se você... Não liberdade de consciência. Responsabilidade individual. Que ele fala, cada pessoa é responsável pelos seus atos, não deve ser punido pelos seus pecados dos outros. Desculpe, eu não concordo com ele. Cara, eu só vou orar por esse coitado aí. Mas eu não posso ser punido por ele. Eu não posso ser punido nem pelas coisas que os meus filhos fazem. Ou se acha que todos os meus filhos fazem coisas perfeitas. Não, eles não fazem, entendeu? Tem coisa que eu falo, poxa, não concordo, mas eles têm um livre-arbítrio, entendeu? Mas eles sabem, muitas vezes ele pergunta, pai, isso. Eu falei, fala, o pai vai ficar feliz? Não. Sua mãe vai ficar feliz? Não. E se fosse o Pai Celestial que estivesse aqui agora, você fizesse na frente dele? Ai, pai, aí... então não faz. É uma boa, gostei. Então não faz. Se você tem vergonha de fazer na frente do Senhor, na frente do seu pai, na frente da sua mãe, por que tu vai fazer? Não faz. Pô, aí o senhor pegou pesado demais, né? Puxou a régua para cima. Eu falei, não, eu só falei 3 pessoas. Seu pai, sua mãe e o pai de todos, o Criador. Tá bom. Vai fazer? Não vou fazer mais. Eu falei, então tá bom, já é um bom começo. É uma régua que eu uso que sempre funciona bem. Nossa, olha, muito obrigada. Obrigada. Pacau, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não. Só de coração agradecer a vocês ali pelo convite. Um ambiente gostoso, o espírito presente, entendeu? A energia de vocês, realmente, para quem não assiste e está nos assistindo aí agora, eu digo para você, assiste e acompanhe essas meninas, que elas são incríveis, elas têm uma espiritualidade vinda do coração, da mente e do coração delas. E eu tenho certeza que o Pai Celestial ali vai abençoar cada um de vocês que ouviram essas conversas aqui.
e vai abençoar muito essas 4, porque está faltando uma hoje, muito importante aqui hoje. Tá bom? Eu só quero dizer do fundo do meu coração, muito obrigado pelo carinho que eu fui recebido por vocês aqui. Obrigada a você, obrigada pela sua alegria, né? Trouxe alegria, conhecimento, sabedoria das coisas da sua vida. Muito obrigada pelo seu testemunho. Docinho, mais importante. Docinho. Agora liberou o docinho, doce Agora céu, tá certo. Mas muito obrigada mesmo. Tá bom. E para você que está nos assistindo, como o Pacal falou, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Por favor, deixe aqui seu comentário, alguma coisa nova que você aprendeu em outros estudos, no seu próprio estudo, né, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Deixa aqui nos comentários. E gostaria de deixar uma pergunta para você. Hoje, qual é a Babilônia que você vai deixar? Qual é alguma coisa na sua vida que você vai deixar para se aproximar do Senhor? Muito obrigada, até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.